Tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma live de um assunto técnico extremamente relevante para todos nós. Mas antes vamos falar aqui dos meus livros Mude Sua Vida em 50 Dias, que tal começar agora? Temos aqui a primeira edição e também a terceira edição pela editora do Rio de Janeiro, a editora Ímpetus. Se você deseja falar em público com eficiência, nada melhor do que aprender técnicas de oratória, um guia prático para você falar em público. Temos também, ainda mais neste momento, precisamos ser felizes, a arte de ser feliz. Pratique diariamente bons hábitos. E o lançamento do livro, que foi agora em junho de 2020, o livro Singularidade, que Deus te ama de forma especial. Então nós temos a live de hoje com o sobre um assunto muito relevante, sobre a atuação do MPC na pandemia. Boa noite, doutor Alisson. Boa noite, meu amigo Francis Ney, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus, e contigo. Que maravilha, também comigo, com saúde, família inteira também super bem, graças a Deus. Ótimo, que beleza. Então, pessoal, você que está aí conectado na nossa live, aproveite, aperta o aviãozinho aqui, convide seus amigos, convide seus familiares para participar desse nosso bate-papo sobre a atuação do MPC na pandemia. Aperta o coraçãozinho, deixe sua pergunta, deixe seu comentário, para que a gente possa aqui bater esse papo com o Procurador-Geral do MPC, Procurador Alisson Carvalho de Alencar. Doutor Alisson, explique para nós, já começando o nosso tema especificamente, sobre o MPC, quando se trata de órgãos de controle, de órgãos fiscalizadores. Temos também a figura do MPC, conforme disposto ali no artigo 130 da Constituição Federal. O que você pode nos explicar para a pessoa que está nos assistindo, essa sigla, MPC? O que significa, qual é a atuação dela, se ela possui, quais são as atribuições e também a sua autonomia ou não? Perfeito, amigo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, fiquei super feliz de... Alô? Oi, deu uma travada na comunicação, mas programa ao vivo é assim mesmo. Maravilha, Francis Ney. Então, amigo, como eu estava falando, para mim foi uma grande honra esse convite seu. Sou teu amigo, sou um admirador do teu trabalho, de você como pessoa, auditor, é um excelente professor, um grande amigo, um ser humano também muito interessante, muito amigo e também atencioso. E aí, Francis, para quem não sabe, é bom a gente também deixar claro, eu sou seu amigo há mais de 10 anos. Na época, eu me lembro bem, você não ostentava todo esse cabelo com gel, esse topete. Topete? Tem que dar uma evoluída. Doutor Alisson, a sua internet está travando? Como está a conexão? Porque para mim que está travando agora, não sei se é a minha. O pessoal que está nos assistindo, a internet está boa? Como que está aí? Passe feedback para nós, para a gente continuar com a nossa live. Ainda eu não estou conseguindo ouvir o doutor Alisson, que está travando a conexão. Mas aproveita aí, deixe sua pergunta, seu comentário da atuação do MPC no período da pandemia. E convide aí os seus amigos, seus familiares para participar desta live que é extremamente relevante para todos nós, para vocês possam conhecer um pouquinho o Ministério Público de Contas e qual é o seu papel, a sua atuação. Vamos ver se a nossa conexão melhorou. Doutor Alisson, está me ouvindo agora? Perfeitamente, Francis Ney. Vocês também estão me escutando? Agora sim, estava travando a conexão, agora parece que melhorou. Maravilha, amigo. Então,
para mim é uma grande felicidade participar contigo desse bate-papo com todos que nos assistem aí, que nos acompanham. Então vamos lá, antes de falar do MPC, Francis Ney, vale a pena a gente contextualizar sobre o que é o nosso foco de trabalho, o que é a administração pública, para que serve a administração pública. Por incrível que pareça, a administração pública está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Como assim? Ao acordar, a gente já se depara com a administração pública dentro da nossa casa. A água que é servida, que é alimentada para que nós tomamos nosso banho, fizéssemos nossa higienização, essa água ela é fornecida por um concessionário público. Ele recebe da administração pública essa autorização para poder fornecer água em todas as casas da nossa cidade de Cuiabá, por exemplo. É um processo, é um procedimento e um contrato que é realizado entre o município de Cuiabá e um concessionário que é por ele eleito, escolhido. Então, a administração pública já está desde do início dos nossos dias. Depois, nós saímos de casa, seja para trabalhar, para estudar, para encontrar os amigos, né, no momento pré-pandemia. E as ruas pela qual nós atravessamos, nos deslocamos, são bens públicos, que são mantidos, construídos e mantidos também pela administração pública. Depois disso, a condução coletiva, ou seja, é um serviço público também que é concedido para uma empresa fornecer a todos os cidadãos através de um contrato público, que é mantido também pelo setor público, através de recursos públicos. Posteriormente, também, caso nossos familiares precisem de serviço de saúde pública, os servidores que estão lá, enfermeiros, médicos, são todos servidores que são contratados pela administração pública, município, estado, união, para prestar esses serviços para os nossos familiares. E na escola pública é igual. A escola pública é um bem público mantido pela administração pública e os servidores que estão lá prestando serviços, professores, coordenadores, também são pessoas contratadas pela administração para fornecer esse serviço para a gente. Então perceba, nosso dia a dia ele é totalmente vinculado com a administração pública. E de onde vêm os recursos para financiar todos esses serviços que são fornecidos para nós, cidadãos? Bom, esses recursos são os tributos e saem do nosso bolso, por incrível que pareça também. No Brasil, cerca de 35% de toda a riqueza que é produzida, ela é recolhida antecipadamente através dos impostos e dos tributos. Seja ele, por exemplo, se a gente consome um determinado roupa para nos vestir, essa roupa, nele está inserido o ICMS, que é um imposto cobrado sobre mercadoria e serviço. Também, no nossa casa, nosso carro, pagamos na casa o IPTU, que é imposto também sobre o nosso patrimônio. No carro, da mesma forma, o veículo, a moto, que seja, nós devemos pagar anualmente o IPVA, que também é um tributo que está inserindo diretamente no nosso patrimônio. Então perceba que a boca do leão é muito grande e o leão é insaciável. Ele come cerca de 35% daquilo tudo que nós produzimos. E como funciona para a utilização desses recursos pela administração pública para fornecer todos esses serviços que nós precisamos, seja ele saúde, segurança, educação? Bom, eu costumo fazer uma comparação disso como se a atividade financeira do Estado fosse uma grande caixa de tratamento de água. Veja bem, os impostos e os tributos, eles são os canos que alimentam a água na parte de cima da caixa de tratamento da água. Então, essa tubulação é uma tubulação muito grande, que por ela passa todos os impostos que são a água entrando na caixa. Ao entrar no início da caixa, na parte de cima, após isso, a água ela é uma água in natura, que vem dos rios, dos lagos e até mesmo dos mares. Ela precisa passar por uma central de tratamento. Essa central de tratamento, nessa comparação, é toda a máquina administrativa, servidores públicos que estão atuando para produzir políticas públicas que depois serão entregues ao final para os cidadãos. E essa entrega, que são justamente, eu costumo dizer que nesse tratamento da água, a máquina administrativa é o corpo dessa caixa d'água e a parte de baixo, onde há uma torneira, são as despesas públicas, que são os recursos que são ingressados no setor público através dos tributos, saem através de despesas para o fornecimento de educação, de saúde, de segurança. E aí que nós temos, de fato, na execução, os serviços públicos disponíveis
para a sociedade. E veja bem, nessa caixa d'água, nesse sistema de tratamento, nós temos várias funções. Tem aqueles que conduzem a água até o tratamento, tem aqueles que aplicam os insumos para fins de tornar essa água pautável. E esses são os servidores públicos fazendo os seus trabalhos no dia a dia. E eles são liderados por pessoas que são os nossos representantes na administração pública. Sejam eles eleitos através de uma eleição com voto popular, que são os prefeitos, vereadores, deputados, governadores, senadores e até mesmo o presidente no nível federal. Esses são os líderes. Eles que decidem como que essa água vai ser distribuída para toda a sociedade, como que as políticas públicas vão ser distribuídas para a sociedade que precisa delas. Bom, como isso funciona? Eles são livres para decidir da melhor forma, ou da forma como eles entenderem que sejam suficientes essa distribuição de água, essa distribuição das políticas públicas? Não. Eles têm que respeitar, Francis Ney, um livrinho, que é um livrinho muito conhecido e que deveria ser o livro de cabeceira de todo brasileiro atuante, que é a Constituição Federal da nossa República. Lá, a Constituição prevê todos os nossos direitos e deveres, e por isso é interessante que nós, antes de dormirmos, pudéssemos, então, fazer uma leitura, ainda que rápida, uns 5, 10 minutos, para saber os nossos direitos, que são importantíssimos, mas principalmente a nossa obrigação enquanto cidadão, o que nós devemos prestar para o Brasil, para o nosso Estado, para o nosso município, quais são nossos poderes e também as nossas atribuições enquanto cidadãos ativos. Bom, e essa Constituição, ela prevê algo muito específico por parte daqueles nossos representantes, de como eles têm que gastar esses recursos que são os nossos tributos. A Constituição prevê que o servidor público e principalmente os administradores devem atuar com legalidade, ou seja, devem seguir o que a lei prevê, só podem fazer o que a lei autorizar. Impessoalidade, ou seja, os interesses que eles devem perseguir não são os interesses pessoais deles, mas sim os interesses da coletividade, da sociedade. Princípio da moralidade, que é uma outra diretriz importantíssima, que é todo administrador público tem que seguir o dever de honestidade, o dever de seguir uma ética de conduta, uma ética que seja aceita por toda a sociedade. E, além disso, tem que dar publicidade, transparência, que é outra diretriz da Constituição. Toda despesa pública tem que ser totalmente transparente e uma forma de comunicar muito fácil para a população saber no que o dinheiro está sendo gasto efetivamente. E, por último, a vida do administrador não é fácil. A Constituição também exige, por parte do gestor público, que ele seja eficiente. O que é ser eficiente? Ser eficiente é, olha, esses recursos não são seus, administrador. Você tem que gastá-los da melhor forma possível, no menor tempo possível, ou seja, de forma mais ágil e no menor custo possível. Então, vejam que as atribuições, a responsabilidade dos prefeitos, dos governadores e do presidente não é fácil, eles têm problemas públicos complexos e a Constituição exige que eles sejam altamente profissionais. O Brasil não aceita mais amadores na gestão pública, precisamos dos melhores, porque o nosso dinheiro tem que ser administrado pelos melhores. Bom, e é isso que faz o MPC, Francis Ney. O que o MPC faz nisso tudo? O Ministério Público de Contas é um órgão que fiscaliza se esses recursos estão sendo gastos, primeiro, no interesse da sociedade que está patrocinando aquele administrador, que sejam gastos com integridade, ou seja, com honestidade, que sejam gastos para interesses efetivamente necessários para a sociedade, não supérfluos, e também, especialmente, saber se esses recursos estão sendo gastos de forma efetiva, eficiente, eficaz. Como a gente pode fazer isso, né? Na prática, o que isso significa? Significa que estamos num período de pandemia. Os recursos são escassos. No dia a dia, cada dia temos menos dinheiro disponível no setor público para financiar toda essa leva de direitos que nós temos enquanto cidadãos. Saúde, lazer, educação, segurança. Então, o MPC, ao gestor público fazer uma escolha em comprar, por exemplo, luvas, máscaras, álcool em gel, medicamentos para tratamento do vírus, do coronavírus, enfim, equipamentos de proteção individual para os servidores que estão lá na linha de frente tratando dos nossos doentes. O MPC verifica se essas despesas, primeiro, elas são necessárias,
Segundo, elas estão sendo feitas num valor que seja adequado, com um custo-benefício muito interessante para a sociedade, e verifica se lá na ponta o cidadão está satisfeito com essas aquisições, com essas compras e com esse serviço que está sendo realizado. Esse é o nosso papel. Se a gente encontra algum desvio de conduta, se a gente encontra despesas que estão sendo realizadas no valor superior àquilo que a gente encontra no dia a dia no mercado, por exemplo, ou se a gente encontra despesas desnecessárias, ou seja, encontramos nesse período agora diversas despesas que para o MPC foram desnecessárias. Como assim? Em período de pandemia, a prefeitura está gastando com papel higiênico num volume bem superior ao que ela vai necessitar nesse ano. Ou seja, nós temos pouco dinheiro. Para que comprar tanto papel higiênico assim? Compra papel higiênico para 2 meses, 3 meses. Se necessitar daqui a 3 meses, compra mais. Não precisa pagar antecipado agora por uma leva de 2 anos de papel higiênico. Da mesma forma com álcool em gel e aí por diante. Também encontramos despesas que, no nosso entender, foram irregulares. Bom, comprou-se oxigênio em um determinado município para uma eventual necessidade para aqueles que forem que sofrerem com a Covid, necessitarem ficar dentro dos hospitais, foi comprado oxigênio. Só que o município em si, ele não tem hospital para utilizar esse oxigênio. Esse oxigênio tem que ser utilizado juntamente com um respirador em um hospital regional, que é de competência do Estado. Era o Estado que deveria comprar esses respiradores e também o oxigênio. O município não vai ter um hospital para disponibilizar para a sociedade. O município tem um posto de saúde, o município precisa gastar com medicamento, precisa gastar com álcool em gel e não com respiradores. Respiradores é competência do Estado. Então, da outra forma, também encontramos despesas que estavam sendo realizadas com papel toalha. Papel toalha foi comprado, ótimo, mas o preço que foi adquirido foi um preço bem superior ao que o mercado da esquina do próprio município estava fornecendo. E como o município comprou numa quantidade bem superior ao que nós compramos, ele deveria conseguir um preço melhor do que a gente consegue no mercado da esquina. E aí a gente verificou, olha, prefeitura, você comprou papel toalha, você comprou álcool em gel, comprou máscara de um lugar que não era idôneo, que não tinha condição de prestar esses objetos para a população, mas ainda assim você comprou e pagou antecipado, e agora está tendo problema, porque o que está sendo entregue não é aquilo que a sociedade esperava, está sendo entregue equipamentos, insumos de qualidade bem abaixo, e você já pagou antecipado por isso. Então, o MPC representa esse fato ao Tribunal de Contas. Primeiro, o MPC tenta, com o gestor, dizer, olha, vamos chegar no consenso, devolve esse material, busca esse dinheiro de volta e vai aplicar naquilo que realmente é necessário. Se não houver um consenso, o MPC representa o Tribunal de Contas, bate a porta do Tribunal de Contas do Estado e diz, Tribunal, a gente precisa agir agora, porque esse dinheiro vai ser gasto, vai ser mal gasto, e depois a gente não vai ter como reverter isso para a sociedade. Então, suspenda essa aquisição e determine para o prefeito gastar em outra coisa, em outro insumo ou produto que seja mais interessante, num preço mais adequado para hoje em dia. Então, desculpa se falei demais, Francisney, mas a princípio essa é a atuação do MPC. Então, só para ficar um pouco claro para todo mundo que está assistindo, o Ministério Público de Contas, que a gente está falando do MPC, ele fica dentro da estrutura do Tribunal de Contas, que é um tribunal administrativo. Se alguma coisa não está correta, consequentemente o MPC é o autor da ação, pode propor ação, como o procurador citou aí, representação de natureza interna, entrar com recursos e outras questões processuais. Além do fato de atuar em todos os processos como papel de custo-legis, né? Emitindo ali aquele papel de fiscal do direito, fiscal da lei. Doutor Alisson, inclusive, antes, pessoal, se você tem aqui uma pergunta, um esclarecimento, deixa aqui registrado para participar desse bate-papo. Doutor Alisson, quanto à questão da fiscalização, ficou muito claro que o MPC atua, fiscaliza na preservação do bem público, do interesse público, mas o MPC também atua de forma preventiva, educativa? Como que funciona na prática isso? Perfeito, Francisney. Essa pergunta é por demais interessante.
todos perguntam, ok, o que o MPC está fazendo para combater a corrupção, né? O nosso papel de combate à corrupção, ele passa por 3 etapas. Primeiro, a orientação. A gente orienta o gestor, os servidores públicos, de como fazer melhor, de como seguir as regras e ser mais eficiente. No segundo passo, vencendo a orientação, a gente faz uma capacitação também, juntamente com o Tribunal de Contas, para que os servidores daquele município não errem ao realizar uma aquisição, ao realizar uma despesa, agora nesse período de pandemia. Depois, a gente vai para a parte de fiscalização. Beleza, já capacitamos, os gestores já estão cientes de como fazer e a gente agora vai verificar se ele está seguindo aquelas regras, o livrinho, como a gente tratou no início, que é a Constituição Federal. Ao fiscalizar, a gente pode se deparar com situações de não cumprimento daquelas regras. E aí a gente passa a instaurar representações. Aí já é buscando uma terceira etapa da atuação do MPC, que é o quê? Que é a repreensão, que é buscar que o gestor corrija seus atos e caso ele não corrija de forma eficiente, ele vai ter que ser responsabilizado através de sanções. Sanções que o Tribunal de Contas pode determinar ao gestor, que vai desde uma multa por ele ter errado de forma, comprado algo que fosse desnecessário, ou mesmo um ressarcimento horário daquele valor, que aí o gestor vai ter que tirar do próprio bolso para ressarcir a prefeitura e a sociedade daquele município, que quando ele utiliza um valor para algo desnecessário, quando ele faz uma aquisição no valor superior àquilo que está sendo pactuado pelo município da mesma região, com as mesmas características, e aí ele pode sofrer no próprio patrimônio com isso, tendo que devolver esses recursos para a administração. E também, isso pode impactar a sua vida político-eleitoral, porque, eventualmente, um gestor que tenha fraudado uma licitação, direcionado o recurso para obter uma certa vantagem ilícita, isso pode gerar uma tomada de contas pelo Tribunal de Contas, e aí ele ser declarado inelegível, e isso vai ser encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral para que ele não possa participar das próximas eleições, porque ele não é digno para representar a sociedade no próximo pleito. Então vejam que as sanções elas são muito pesadas para o gestor que não cumprir com a Constituição Federal. Mas, Betinho, eu costumo contar uma pequena história sobre esse fato. Prevenção ou repreensão? O que é mais interessante? Veja bem, há um verso, um conto indiano que diz o seguinte. Eram 2 pescadores que estavam na beira de um rio. Estavam pescando, relaxando. Foi quando, acabando com todo aquele silêncio, eles escutaram gritos por socorro vindos direto do meio do rio. E aí perceberam que a correnteza estava trazendo 2 crianças que estavam em pleno socorro. Foi quando, então, eles pularam no rio, conseguiram vencer toda a correnteza, salvaram as crianças e retornaram para a beira do lago. Quando eles passaram, então, a se confraternizar por conta disso, perceberam que havia gritos ainda maiores vindo do meio do rio. Agora não eram mais apenas 2 crianças, nós tínhamos 4 crianças pedindo por socorro na beira do rio. Eles, mesmo cansados, exaustos, foram novamente jogaram-se no rio e foram buscar e salvar as crianças. Mas dessa vez, conseguiram salvar apenas 2. Estavam muito infelizes com isso, mas não tiveram tempo de refletir, porque logo após, agora não eram mais 4 crianças no rio descendo a correnteza, mas sim 8 crianças sofrendo com isso. Foi quando o primeiro, mesmo exausto, se jogou no rio, enquanto que o amigo virou para o sentido contrário e começou a correr subindo a margem do rio. E aí o primeiro que estava dentro, o pescador dentro do rio, perguntou: amigo, você enlouqueceu? Me ajude a salvar as crianças. E o segundo que estava subindo, continuou a subir, correndo, e falou: olha, faça o possível para salvar as crianças. Eu preciso preciso prender o cidadão que está jogando as crianças de cima da ponte. Eu preciso acabar com todo esse problema. Eu vou na causa e não no problema. Percebam que a missão do MPC, óbvio, é salvar as crianças que estão descendo no rio. Mas o nosso foco é evitar que as crianças sejam jogadas no rio. Então, o MPC é esse pescador mais inteligente que vai ao encontro daquele cidadão que está descumprindo as leis e o MPC tentará evitar que ele descumpra as leis. Então, a prevenção é bem mais importante do que a repreensão. Na verdade,
nós partimos dessa premissa. É como diz aquele ditado popular, é melhor prevenir do que remediar, do que consertar. Perfeito. Temos aqui algumas participações, aqui a Karen Ribeiro, a Alessandra Alcântara, sejam todos bem-vindos, a Gizan, Pedro Laurice, Personal Robson, Ilonar Nardez, né, Sara, temos mais pessoas aqui, Rádio, a Carla Curvo, Léo, Lara, deixa eu ver mais, Tiago e outras pessoas que entraram. Aproveite que dê seu comentário, deixa a sua pergunta para o Procurador Alice, que é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que atua dentro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. É bom frisar, né, doutor Alice, que os 4 procuradores de contas, eles são concursados, então foram testados, foram aprovados em concurso público, como também existe um corpo técnico de analistas que foram testados, excelentes profissionais que existem no MPC, que atua na preservação aí do bem público, do interesse público, conservando as suas políticas públicas. Doutor Alisson, eu gostaria que você mencionasse, se tiver algum exemplo aqui de Cuiabá, que é da capital, ou outro município, dessa atuação na pandemia, onde o Ministério Público ingressou com uma representação, uma ação contra algum gestor com pedido cautelar, até explico o que é cautelar para o pessoal, ou outro tipo de ação nesse período da pandemia. Perfeito, Francinei. Eu já vou tratar de já passar alguns números, então, para a sociedade que está aí nos acompanhando. Atualmente, cerca de 160 milhões foram repassados para Mato Grosso como um todo, municípios e estado, para combate e enfrentamento à pandemia. Foram repassados pelo governo federal. Desses 160 milhões, cerca de 10 milhões foram objeto de uma atuação específica e preventiva por parte do MPC. Como assim? Foram despesas que, no nosso entendimento, licitações que foram lançadas, contratações diretas que foram realizadas, e nós evitamos o pagamento de 10 milhões que, na nossa visão, seriam aplicados de forma equivocada. Como assim? Eu conto alguns casos. Há uma atuação muito forte que gerou, inclusive, uma operação policial no município de Rondonópolis, uma atuação do MPC junto com os auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, juntamente com os conselheiros do tribunal que concederam uma cautelar solicitada pelo MPC, e, posteriormente, a Polícia Civil do nosso estado, a Delegacia Fazendária, juntamente com a Delegacia de Combate à Corrupção, o Ministério Público do Estado, através do GAECO, solicitaram ao Poder Judiciário que realizasse uma busca e apreensão, com apreensão de documentos, condução de servidores para depoimento. Tudo iniciou no MPC. O que nós verificamos nesse caso específico? Houve uma contratação direta para pagamento antecipado de despesas relacionadas à aquisição de papel toalha e papel higiênico no primeiro momento. Eram mais de R$500 mil relacionados a esses 2 produtos para o município de Rondonópolis, e a gente verificou que a empresa que foi contratada sem licitação, ou seja, sem uma competição, ela foi escolhida pelo gestor para encaminhar, para entregar esses produtos. Ela não era uma empresa do ramo desse comércio específico, não era um mercado da cidade, era uma gráfica que nunca havia vendido papel toalha e papel higiênico, e só conseguiu, então, esse contrato com o município de Rondonópolis. E, além disso, a gente verificou que os preços que estavam sendo praticados nessa contratação estavam, via de regra, com 70% acima daquilo que o mercado de Rondonópolis estava fornecendo para quem tivesse interesse em comprar naquele dia. Ou seja, bastava, no entender do MPC, que a gestão fizesse com maior acuidade, com maior cautela, uma pesquisa de preços naqueles fornecedores do próprio município. E aí ele pudesse, sim, fazer uma compra com base no preço que fosse mais adequado para aquele dia. E aí, com isso, ele teria evitado todo esse problema que foi gerado. E nessa atuação, nós tivemos, então, a oportunidade de beneficiar a sociedade de Rondonópolis com R$500 mil que deixaram de ser aplicados de forma desnecessária pela prefeitura local. E, além dessas, tivemos várias outras. Em Cuiabá, tivemos também uma atuação muito específica para conter algumas
despesas com licitações que, na nossa visão, seria desnecessária. Alguns municípios do interior, nós verificamos que municípios pequenos, com uma sociedade, uma população de 5 mil habitantes, estavam adquirindo produtos numa quantidade maior do que Cuiabá, com 800 mil habitantes. Então, isso demonstrou que, olha, vai se pagar antecipadamente por bens e insumos, produtos que provavelmente não vão ser utilizados e vão perder a validade. E esse dinheiro vai para o ralo. Então, o MPC conseguiu paralisar essas contratações e esse dinheiro pode ter sido reinvestido em outros bens mais necessários para este momento da pandemia. Então, Francisco, o que eu posso assegurar para a sociedade é que diversas atuações do MPC ainda vão vir, ainda vão aparecer em algumas operações com o apoio dos nossos órgãos de controle parceiros, Tribunal de Contas, o MPE, a Polícia Civil e assim como o MPF. Então, estamos vigilantes e atuando para favorecer a sociedade de Mato Grosso. Ok, doutor Alisson. Pessoal, deixa aqui a sua pergunta, seu comentário. A nossa live já se passou 30 minutos, passa muito rápido o bate-papo. Quer dizer que a coisa está sendo boa, né, doutor Alisson? Muito, muito, maravilha. Ótimo, cara. Bom demais, feliz por estar aqui. Igualmente, é um grande amigo já de um tempo, um excelente profissional, professor, e o currículo é extenso. Procurador, só mais um detalhe. Você citou algumas atuações que elas podem ser mais urgentes, como a cautelar ou não. Quer dizer, então, que o MPC ele atua de forma preventiva e repressiva? Perfeito, Francisney. É isso mesmo. O que é a prevenção? A prevenção é a gente retirar a oportunidade para que ocorra uma falha ou um desvio de conduta que vai gerar uma corrupção, uma fraude. A prevenção é você evitar que o dano aconteça. Como que isso acontece na prática? Acontece primeiro com a orientação. Orientamos os gestores, e principalmente os bons gestores e servidores, que são a maioria no nosso estado, isso eu posso afirmar com certeza, e explicamos para ele como fazer o certo, como seguir o caminho correto em uma dispensa de licitação, por exemplo, que está sendo muito bem utilizada hoje nesse período de pandemia em que precisamos flexibilizar as regras para permitir o atendimento das necessidades da população. Uma vez esclarecidos esses pontos, o MPC passa a vigiar, que é uma atuação de vigilante, de fiscal. Assim como o Tribunal de Contas o faz, o MPC também escolhe aquelas prefeituras que têm maior risco de que isso aconteça. Também assim como os órgãos do governo do estado, que já passaram por alguns problemas e que têm um histórico de problema determinado à dispensa de licitação. O MPC então passa a vasculhar nos sistemas técnicos de informação, dados de todas essas dispensas que estão ocorrendo no dia a dia. Olhamos os diários oficiais, onde ocorrem todas as publicidades de despesas dos municípios do estado de Mato Grosso. Verificamos também com órgãos parceiros informações valiosas que nos chegam de que algo de estranho está acontecendo em determinada contratação. E também recebemos da sociedade, através da nossa ouvidoria, informações constantes de desvios de conduta, indícios de desvio de conduta, que podem ser investigados mais a fundo pelo MPC. O MPC, então, demonstra para os gestores que está lançando um olhar sobre isso e tentando impedir a oportunidade da falha e da fraude. Isso é uma atuação preventiva, gerar esse risco para o servidor público e para o administrador, que, como nós vimos pela Constituição Federal, esses administradores têm o dever de serem profissionais. Não há espaço para amadores na administração pública. E se eles apresentam alguns atos falhos que possam vir a prejudicar esse dever de eficiência, o MPC instaura procedimentos para aí sim vir tentar corrigir essas falhas. São os nossos procedimentos de apuração de irregularidades. Após verificar isso e ter um momento em que o gestor faz a sua defesa prévia, apresenta as suas informações, se ainda assim nós não conseguirmos alinhar os entendimentos, resolver a situação de forma consensual e para evitar um dano maior para a sociedade,
Daí o MPC sai da prevenção e entra na repreensão. A repreensão virá, primeiro, com uma representação. Essa representação, que é o fato de o MPC bater as portas do Tribunal de Contas e dizer: Tribunal de Contas, está havendo, na visão do MPC, um ato que pode gerar um dano para a sociedade. É uma despesa que está sendo realizada e não deveria estar sendo realizada, ou está sendo realizada no valor que não é o adequado. Vamos corrigir isso, determinar o gestor para que ele não realize essa despesa, para que ele faça uma licitação ao invés de uma dispensa de licitação, para que ele conduza melhor os seus servidores para evitar novas falhas. Aí o MPC já começa, então, a buscar a repreensão. Digamos que o Tribunal de Contas concorde com o MPC, o processo vai para a área técnica do tribunal, os auditores verificam que, de fato, o MPC tem razão e sugerem também ao tribunal que mande que os prefeitos corrijam esse ato falho, corrijam essa irregularidade, evitem essa despesa que vai ser prejudicial para a sociedade. Esse ato do Tribunal de Contas, de concordando com o MPC, se chama medida cautelar. É nela que o Tribunal de Contas determina ao gestor, dizendo: gestor, não faça essa despesa. Gestor, não adquira esse produto que ele vai ser desnecessário nessa quantidade que você mensurou. Ou, gestor, não compre esse produto porque ele está num valor superior ao de mercado. No município ao lado, ele comprou com 50% a menos nesse período. Então, façam uma pesquisa de preços mais profunda, para fim de obter preços mais justos para a sociedade. O seu dever é de evitar despesas desnecessárias. Se o gestor ainda assim realizar essa despesa, daí ele vai ser repreendido, que é o final de todo esse trabalho. E aí, ao ser repreendido, o Tribunal de Contas, depois de um devido processo legal, que é a manifestação dos auditores conclusivamente acerca dessa matéria, defesa do gestor apresentando suas informações, o Tribunal de Contas pode, então, verificando que o gestor estava realmente inadequado, que ele não tomou providências para respeitar os interesses da sociedade, corrigir essas falhas, o Tribunal de Contas vai aplicar punições a esses gestores. As punições, como nós vimos, podem ser multa, que é o dinheiro que vai ter que ser pago diretamente pelo administrador público que errou, como uma forma de sanção por esse erro dele, para que ele não erre mais, ou ressarcimento ao erário, quer dizer, olha, essa despesa que você utilizou do município para comprar algo irregular, você vai ter que devolver com seus recursos esse valor que foi desnecessário, que foi superior ao valor de mercado, esse valor que não foi aplicado nos interesses da sociedade. E o Tribunal de Contas também poderá, em uma decisão final, determinar que as contas desses gestores sejam julgadas irregulares. Uma vez julgadas irregulares, o gestor público deixa de se tornar elegível para cargos públicos eleitorais. Ou seja, essa lista vai ser encaminhada para o Tribunal Regional Eleitoral. E nas próximas eleições, esse administrador, servidor público, ou mesmo essa pessoa da entidade privada que tenha se beneficiado com esse ato irregular, com uma contratação desnecessária, poderá se tornar inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele vai sofrer uma ação de investigação no TRE, movida pelo Ministério Público Eleitoral, e o TRE vai definir que esse gestor, que esse servidor público, que essa pessoa, que esse CPF não vai poder participar das eleições. Então, veja o quão grave é um ato que vai contra as diretrizes da Constituição Federal, que vai contra uma decisão do Tribunal de Contas e que pode gerar e acabar com a vida política do mau administrador. Ok, procurador Alisson, que bom que o pessoal está interagindo aqui, participando, apertando o coraçãozinho. Deixe sua pergunta, deixe seu comentário, que logo, logo a gente já vai finalizar essa live sobre a atuação do MPC na pandemia. Procurador, você repetiu algumas vezes a questão da profissionalismo do gestor. Não há mais espaço para amadorismo. Tem que pautar-se pelo artigo 37 caput, né, da Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Diante disso, considerando a Lei 13.979/2020, que é a lei aí da pandemia, que flexibilizou as regras, quais recomendações você daria e precauções
você falaria para um gestor público, um servidor público que está assistindo essa live? Perfeito, Francisney. Excelente pergunta. Bom, a primeira orientação. Sigam os conselhos do seu controlador interno. Nós sabemos que todo município mato-grossense tem um controlador interno concursado, que é um servidor que foi contratado mediante e selecionado mediante um concurso público altamente competitivo. É um cara que tem muito conhecimento técnico e experiência para explicar para o gestor se essa conduta dele está correta ou se essa conduta dele está incorreta. Então, o gestor tem uma fonte de consultoria dentro da sua prefeitura. Ele tem que se consultar mais com o seu controlador interno e buscar o apoio do controlador interno, que é um parecer favorável, para que ele realize uma contratação específica e aí evite que seja lá na frente responsabilizado por um ato por conta de uma falha que poderia ter sido evitada. Então, primeira recomendação é ouça sempre o controlador interno nas contratações em que houver complexidade, em que houver alguma dificuldade para encontrar mais de um orçamento, ou então em que agora nós sabemos que está ocorrendo falta de medicamentos no Brasil inteiro, de equipamentos de proteção para os servidores da área de saúde. Então, busquem soluções com quem tem conhecimento sobre isso, que são os controladores internos, que estão ali do seu lado, recebendo recurso público para dar essa ajuda, essa colaboração técnica para os prefeitos. Então, busquem o apoio jurídico, da assessoria jurídica, mas também usem sempre e abusem dos conhecimentos dos controladores internos. Eles estão lá para servi-los. E eles vão ter sempre uma solução viável, uma solução interessante, que muitas vezes os outros servidores que estão na gestão não conseguem vislumbrar. Então, esses servidores, controladores internos, têm de ser necessariamente ouvidos durante todo esse processo. Segundo, se ainda assim você estiver em dúvida, não tenha receio de contratar pessoas qualificadas para realizar um serviço de qualidade de análise de risco na sua prefeitura. É essencial, atualmente, já deveria ter sido feito há 3 meses. Essa legislação de enfrentamento da pandemia é de fevereiro, mas infelizmente não tivemos nem a nível nacional, estadual e pouco em municipal uma conduta de planejamento para evitar despesas desnecessárias, para ajudar, colaborar com as gestões municipais. Mas tudo bem, isso passou. O que fazer agora? Se você não tem condições no seu município de fazer uma análise de risco eficiente, que vá avaliar se a empresa que está querendo fornecer determinado bem ou insumo, se ela é idônea, se ela vai entregar, se ela está entregando nos outros contratos que ela tem sido praticada, que ela tem acordado com os outros municípios, se ela tem entregue bens realmente com a qualidade que é necessária. Então, essa análise de risco passa desde a análise das empresas que podem ser contratadas, verificação de quantitativo, de volume de bens e mercadorias que tem que ser pactuadas, contratadas durante 1 mês, durante 2 meses. Essa análise de risco vai avaliar qual é a real demanda da prefeitura e do município por máscaras, por oxigênio, por respirador, se houver necessidade de você entregar um respirador para o estado, por exemplo, algum hospital regional que está no seu município, mais fim de álcool em gel, de equipamentos de proteção individual dos servidores da saúde, de medicamentos nos postos de saúde municipais. Então, vai fazer uma avaliação da real necessidade para que o município só pague por aquilo que ela realmente vai necessitar. E não precisa pagar tudo agora. Faz uma contratação para 1 mês. Daqui a 15 dias, tenta novamente para mais 1 mês. Vai avaliando o crescimento e a rotatividade do vírus ali no seu município, na sua prefeitura. Não vamos gerar o caos de querer comprar tudo num preço bem superior ao mercado e impedindo que outras prefeituras também façam compras também generosas, compras com preços também vantajosos para a administração. Então, essa análise de risco, se o controlador interno não conseguir fazer a contento, se a assessoria jurídica do município também não conseguir realizar, é essencial, é algo complexo. Então, contrata algum especialista
que vá também, diante dessa demanda excepcional, realizar essa análise de risco e preparar o município com um planejamento adequado para os próximos meses. Sabemos que a pandemia não vai acabar da noite para o dia. Os municípios que hoje estão precisando de medicamentos, amanhã vão precisar de anestesia, depois de amanhã vão precisar de álcool em gel. Então, é preciso ter uma análise muito técnica, uma análise jurídica e uma análise de risco para enfrentar essa pandemia da melhor forma. Aí você vai evitar que lá na frente, você, gestor, servidor público, seja responsabilizado por uma falha que poderia ter sido evitada, ou seja, responsabilizado se houver um certo conluio entre iniciativa privada e setor público para gerar preços superiores ao de mercado e gerar aquisições para a sociedade desnecessárias. Então, essa fica a minha orientação para os gestores públicos nesse momento. Ok, temos aqui um comentário do grande Félix Siekowski. Ele está deixando aqui, deve haver uma orientação aos municípios para praticarem o due diligence e implantar um programa de compliance. Concorda com essa opinião do nosso querido Félix? Sem sombra de dúvidas. O Félix é o nosso amigo e conhecedor de compliance, né? Estudioso dessa área e também um entusiasta da integridade. E um plano de integridade efetivo, Félix e demais colegas que estão assistindo, é essencial para a gestão de agora, né? Não estou pensando isso no futuro e nem estou olhando para o passado, mas agora nós precisamos de uma análise de risco, de um plano de integridade eficiente e elaborado por pessoas que tenham conhecimento específico para isso. Não adianta buscar alguém que não seja experimentado em compliance, porque vai sair um plano que não vai ser utilizado na prática. Nós não precisamos de papel, precisamos de condutas efetivas que têm que ser realizadas pelos gestores públicos. Então, de acordo com o nosso Félix aí, acima de tudo, rubro-negro, então, está certíssimo no compliance, Félix. Excelente opinião aqui do grande Félix. Só registrando que a live ficará registrada no IGTV e também no meu canal do YouTube, Francis Ney Liberato, que você possa assistir novamente, compartilhar o vídeo com outras pessoas. Doutor Alisson, muitos têm falado nesse momento da pandemia, que é uma preocupação geral da saúde com todos, a questão da MP 13979, né? Que é uma flexibilização, uma dispensa de licitação devido ao momento. Muitos têm a preocupação de isso também virar um trem da alegria. E como já foi citado, de haver contratações com sobrepreço e também superfaturamento. Sobre esse ponto específico, qual seria a sua recomendação e também a atuação da MPC quanto a estes casos aí? Ótimo, Francis Ney. Essa é a bola da vez, né? Em toda a live que a gente assiste sobre a administração pública, flexibilização e pesquisa de preço. Vamos lá. A legislação de enfrentamento ao Covid, de fato, ela flexibilizou já lá em fevereiro, quando iniciaram os casos na China, vieram para a Itália. O governo brasileiro já se movimentou para dizer, olha, prefeituras, Estado e governo federal, nós vamos flexibilizar as normas de contratação. Nós vamos facilitar a vida de vocês para que vocês possam contratar com a urgência que a pandemia do coronavírus causará. Mas, por outro lado, pessoal, servidores públicos, prefeituras, vejam bem, isso não é uma carta branca para o município, para a prefeitura, para o gestor comprar e adquirir da forma que melhor lhe aprouver. Não, é diferente. A lei flexibilizou por um lado, permitindo dispensa de licitação naqueles casos que deveriam ter uma licitação, que é um processo de competição mais longo, demorado, complexo. A legislação falou, olha, pode fazer uma dispensa se for destinado ao enfrentamento do Covid. Perfeito, mas a lei manteve algumas regras básicas dessa dispensa, dessa contratação direta. Quais são elas? Primeira e mais básica. Prefeito, você tem que documentar um procedimento.
essa contratação direta não significa que não haverá um processo. Tem de ter necessariamente um processo físico ou eletrônico, mas com documentos anexados a ele. E quais são esses documentos, necessariamente? Você tem de fazer um planejamento inicial de necessidade desse insumo, produto ou serviço que você está adquirindo e da quantidade dele. É a primeira coisa, análise de risco. O que você está precisando e qual a quantidade disso? Aí, isso vem do setor específico, que são a Secretaria de Saúde, que vai dizer, olha, eu preciso X comprimidos de paracetamol, eu preciso de Y comprimidos de vitamina C. Depois que vierem todos esses dados, ele tem que documentar isso num processo, iniciar um processo de contratação direta, e a partir daí, antes de realizar a contratação, necessariamente o gestor deve pesquisar esses preços em bancos públicos, o SUS, né, www.sus.gov.br, tem um grande quadro com todos os preços públicos praticados atualmente na pandemia por todos os órgãos nacionais, seja ele federal, estadual, municipal. Está lá catalogado por item quais foram os preços adquiridos, quantidade adquirida, quem adquiriu, quando foi entregue. Então, não só o SUS, o Tribunal de Contas da União, CGU também possui um quadro também de preços, um painel de preços também tão bom quanto do governo federal. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso também o tem aqui para os municípios mato-grossenses e para o Estado de Mato Grosso. Então, prefeito, faça a sua equipe fazer uma pesquisa longa, ampla, em 30 minutos, hoje em dia, pela internet, você faz isso e verifica na sua região quanto que o comprimido de vitamina C está sendo comercializado no município ao lado, no município, na sua região, com as suas mesmas características. Quanto que ele está pagando hoje pelo zinco, quanto que ele está pagando hoje pela vitamina D. Depois de fazer toda essa avaliação, daí sim você encaminha, e é isso em 1 hora é feito, isso é rapidamente hoje, com toda essa tecnologia e disponibilização de dados que nós temos. Faz uma pesquisa também na internet, aqueles particulares que têm preços disponíveis na internet, vários desses, Mercado Livre, enfim, tudo isso você verifica disponibilidade e preço naquele momento. E forma de pagamento. Tá, faz isso, documenta no processo e daí sim você encaminha para alguns representantes comerciais, empresas, donos de farmacêuticas que atuam ali na sua região, no seu estado, ou mesmo farmácias, você entrega para eles e faz um convite. Olha, eu preciso disso, dessa quantidade, desse medicamento. Você tem isso para entregar? Formaliza isso por e-mail, manda um WhatsApp que seja, mas faz isso de prova e junta no processo. Depois, ele verifica qual a melhor, então, condição e a condição mais vantajosa para a administração. Verifica se desses 3 que foram verificados, que foram convidados, aquele que possui um preço mais vantajoso está disponível para entregar esse medicamento para a prefeitura. Daí ele comprova isso no processo, negocia, também juntando e-mails, tenta ganhar em escala. Olha, você entregou para o município 1.000 comprimidos, eu vou precisar de 10.000 comprimidos. Então, diminui em 5%, 10% do seu preço que você vai ganhar em escala nessa minha negociação. É o que a gente faz no dia a dia. Todo mundo que é cauteloso, prudente com suas finanças, tenta negociar a melhor proposta, porque dinheiro não dá em árvore e nem está sobrando. Precisamos das melhores propostas. É isso que o prefeito tem que documentar. Em um dia se faz toda essa pesquisa e consegue fazer uma contratação de um nível de comprovação suficiente para o gestor ficar livre de qualquer penalidade, para o gestor utilizar a legislação que flexibiliza a contratação e não vai gerar para ele e nem para a sociedade uma despesa irregular, uma despesa indevida, que vai prejudicar a sua vida enquanto político e, principalmente, a vida daquela sua população que está precisando que esses recursos sejam bem aplicados, que sejam aplicados de forma profissional. Ok, então é algo que a gente já faz no nosso dia a dia. Ninguém sai comprando aí uma televisão sem fazer uma pesquisa de preço. Então, a mesma lógica, o mesmo zelo, cuidado, cautela que temos na nossa vida particular, devemos ter ainda mais na administração pública, porque a res pública, o dinheiro é nosso, o dinheiro é do povo. Consequentemente, temos que zelar por ele também.
não somente dos nossos bens particulares, porque tudo isso vai sofrer o que o doutor Alisson disse no início. Se não tiver recurso, vai aumentar o quê? Carga tributária, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo e outros empréstimos, contribuições sociais. Então, é algo que precisa ser cuidado por todos. Já estamos aqui na fase final, doutor Alisson. Tem 5 minutos, temos aqui algumas perguntas, mas creio que não vai dar tempo. Só vou comentar elas, se você puder responder em 1 minuto. Tem a Regina que está dizendo o seguinte: equipamentos para hospital, laboratório que será utilizado para o COVID e também após, entende que pode ser adquirido com recurso federal para enfrentamento ao COVID? Bom, Francisco, isso tem que ser avaliado no caso a caso. Acho que a nossa amiga que fez a pergunta pode entrar em contato direto com o nosso @MPC Mato Grosso, ou mesmo comigo, @AlissonAlencar_, e eu vou ter todo o prazer de responder no que eu puder e de esclarecer essa situação também com mais tempo, inclusive, né? Para poder apresentar informações que sejam corretas e não aqui apenas um achismo. Não é? Mas eu queria deixar umas palavras finais, Francis Ney, se você me autorizar. Qual que vai ser a agenda, então, pós-Covid, né? Logo nós superaremos a pandemia. Isso é um fato e nossa vida vai voltar ao novo normal. E o que a gente tem que tirar como aprendizado para isso? E qual é a oportunidade que nós temos a partir dessa crise? Primeiro, eu tenho falado de uma certa agenda para pós-pandemia. Qual que é a primeira delas? Precisamos ser cidadãos mais ativos. Precisamos cobrar os nossos representantes para que eles sejam mais profissionais éticos e profissionais técnicos, que utilizem da melhor forma possível os nossos recursos. Então, a sociedade tem à disposição dela o que é mais fundamental e mais caro hoje em dia, que são os dados, informações. Com o celular, você pode fazer uma denúncia para o MPC através da nossa ouvidoria e você vai ter um retorno. E nós vamos acionar o gestor para que ele corrija essa falha. Então, utilize desse poder da cidadania. A cidadania ativa vai gerar uma onda de profissionalismo na gestão. Nós dependemos do cidadão para isso. Segundo ponto, precisamos ser mais íntegros. Um dever de integridade. Para exigir integridade dos outros, precisamos também na nossa vida pessoal, profissional, também sermos honestos. Vamos deixar um pouco o jeitinho brasileiro. Vamos seguir regras mais claras. Vamos ser mais honestos com aqueles que a gente lida, com aqueles que a gente negocia. Não podemos passar os outros para trás, como se faz atualmente no mundo dos negócios. Precisamos ser mais íntegros. Terceiro, também agenda de solidariedade. Nós somos solidários por natureza. Eu confio muito na natureza, na bondade do ser humano. Então, pessoal, nós sairemos com saúde dessa pandemia. Isso eu espero, isso eu torço. Mas muitas famílias vão perder pessoas queridas e precisam daquele abraço, daquele suporte, daquele apoio. E outras tantas vão perder empregos, vão ficar economicamente desequilibradas. É o momento de a gente demonstrar que nós somos brasileiros de coração e alma. Então, vamos também aproveitar para sermos mais solidários. E, por último, competência, a agenda da competência. Amigos, vamos utilizar essa pandemia para aprender novos conteúdos, para empreendermos. Vamos buscar empreender, podemos errar, mas vamos revitalizar o negócio, reiniciar e conduzir esse negócio para um futuro empreendedor. Precisamos de competência e empreendedorismo. Busquem conhecimento, invistam em conhecimento nesse momento e lá na frente nós teremos uma vida melhor, mais saudável, mais lucrativa e sairemos mais felizes da pandemia. Fica esse registro então, Francis Ney. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor Alisson, por ter aceito o convite, que participou dessa nossa live. Foi muito dinâmica, profícua. As pessoas aqui, pelos coraçãozinhos, significa dizer que gostaram. E ela ficará registrada aqui no Instagram, no YouTube, para você que ainda quer compartilhar com alguém, possa fazer isso. E eu gosto de dizer sempre uma frase que eu tenho carregado comigo, da seguinte forma: eu preciso ser melhor do que ontem, eu não posso ser a mesma pessoa sempre. Eu não posso deixar enraigado aquele vírus da síndrome da Gabriela,
que eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Nós temos a possibilidade de mudar sempre. O MPC está aqui, né, como servidores que está para servir a população, o povo, para fazer o seu melhor. E cada um de nós podemos fazer o nosso melhor hoje, agora, nas circunstâncias onde nós estamos. Tudo bem? Uma boa noite a todos, um abraço, obrigado pela participação de todos. Obrigado, doutor Alisson, e até mais. Até a próxima.